Boa noite. Quem tá chegando aí? Vamos esperar um pouquinho. Ver quem tá chegando. Oi, Marcinha. Quem mais tá por aí? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Oi, Gláucia. Quanto tempo? Que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim, sobre cada momento, sorriso assim. Oi, irmã. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Quem mais vai chegando? Ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça. Vamos esperar mais um pouquinho. E a gente já começa. Saudade de vocês todos. Essa música é tão atual, né? Lulu, querida! Oi, maminha! Boa noite! Oi, Mi! Vamos começar devagarzinho. Hoje a gente está comemorando... Oi, cunhado! A gente está comemorando o aniversário do Canto da Paz, né? Eu fiz um bolinho, depois quem quiser eu passo a receita. Um bolinho pra gente comemorar, muitos anos de vida, né? Hoje eu não posso chorar. E esse bolinho, ele é sem açúcar, ele é sem farinha, é um bolo de banana, tão gostoso. Saudade de mim também. Oi, marido, Samirinha. Que bom tê-los aqui, tão bom. Já que tem que ser aqui, né? Hoje, falando sobre a comemoração do Canto da Paz, a minha cunhada ressignificou isso pra mim. Eu tava assim, com o coraçãozinho apertado, porque a gente não pode comemorar junto, fazer uma comemoração bem bacana com todo mundo. E aí, a minha cunhada falou: Cris, eu vou poder participar do aniversário do Canto da Paz. Eu falei: é mesmo, e todo mundo que nunca pôde, né? A minha família, inclusive. Então, vamos comemorar do jeito que dá, não é mesmo? Vou falar um pouquinho de como o Canto da Paz nasceu. Em 2007, a gente se mudou do Rio de Janeiro para cá. E em 2008, eu não aguentava mais ficar sem nada para fazer e eu resolvi abrir um consultório, né? Esse consultório era numa casa com alguns profissionais, né? E era uma salinha bem pequenininha. E aí eu pensei, isso é um cantinho. É um canto, né? E um cantinho de paz, onde acredito que a gente possa, com o trabalho que eu realizo, levar um pouquinho dessa sensação para as pessoas. E aí eu coloquei o nome de Canto da Paz. E depois de 8 anos, eu e meu marido então nos aventuramos a sair
da nossa casa e abrir um espaço terapêutico onde a gente pudesse reunir profissionais de várias áreas para levar um pouquinho dessa sensação de paz para as pessoas. Eu sou Cristiane Daster Lima dos Santos, sou filha do Humberto e da Nilceia, estou fisioterapeuta. E aí algumas pessoas podem falar assim, nossa, você vai trazer nessa live hoje um bate-papo sobre emoções, mas você é fisioterapeuta, o que você sabe sobre isso? E aí eu me recordo de quando eu me interessei pela questão emocional, né, da gente. E eu era recém-formada e foi um grande amigo que me auxiliou nesse momento, chamado André Loyola. Ele era professor na universidade que eu me formei, eu trabalhava lá, e eu estava muito incomodada de tratar, às vezes, uma questão física, como fisioterapeuta, né? E a pessoa saía melhor e no outro dia, quando ela voltava com as mesmas queixas. E aí eu falei, ai, André, preciso fazer algo a mais por esse paciente. E aí ele falou, Cris, por que você não vai fazer acupuntura? Eu falei, acupuntura? Ele falou, essa medicina tradicional chinesa, ela pode tratar o ser humano como um todo. Tratar as questões físicas, emocionais, orgânicas. Eu falei, nossa, que bacana, vou procurar saber sobre isso. E cá estou, acupunturista. Como eu falei na outra live lá no Insta também, estou terapeuta holística, com uma visão do ser humano como um todo, né, como inteiro. Então não chega para mim um joelho para eu tratar, não chega uma coluna, chega uma pessoa, né? E essa pessoa ela tem uma vida social, uma vida profissional, uma vida espiritual, uma vida emocional e uma vida física. E tudo se interrelaciona, né? Então hoje eu queria que nesse dia especial de aniversário do Canto da Paz, falar um pouquinho sobre nossas emoções, como a gente está sentindo, isso tudo que a gente está passando, né? E aí, na verdade, a gente pensa, como nós somos um ser complexo, né? Nós somos, todos nós. Então aqui eu não vou ficar falando para vocês como vocês devem agir, eu não vou falar como vocês devem fazer, porque eu também tenho as minhas questões emocionais, eu também tenho as minhas dores, eu também sou esse ser humano que necessita de auxílio muitas vezes. Eu também faço terapia. Então, na verdade, eu vim aqui trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho com os estudos em cima de medicina tradicional chinesa, em cima de outros estudos, né? Para falar um pouquinho para vocês e que a gente consiga trocar um pouquinho nesse momento que todos nós estamos precisando, né? E aí, vamos falar então um pouquinho do Canto da Paz, esse espaço terapêutico, que a gente tem 18 profissionais lá hoje, atualmente atuando, né? Vou trazer uma live para vocês mostrando a clínica como está na situação atual, né? A gente está funcionando 30% da capacidade só. A gente tem feito muitos atendimentos online e alguns atendimentos presenciais com todos os cuidados, higiene, proteção dos profissionais e proteção dos pacientes, para que a gente também consiga fazer atendimentos socorristas, né? Alguém que está com a coluna muito doendo, está com o joelho, alguma dor orgânica e a gente consegue fazer algum atendimento para aliviar, para que essa pessoa não vá ao hospital nesse momento, né? A gente vai fazer.
Nossos atendimentos sempre foram individuais, né? Então a gente não tem aglomeração e a gente está com esse cuidado na recepção. Então, se um paciente chega junto do outro, a gente se afasta, né? Eles esperam separadamente, a gente tem local para isso. Então, a gente está com todos os cuidados necessários para isso. Em dezembro de 2019, eu e o Felipe Augusto, que é um fisioterapeuta lá na clínica também, nós fizemos uma palestra lá na clínica a respeito das emoções e os sentimentos, né? Os reflexos das nossas emoções no nosso corpo. Então eu vou trazer um pouquinho dela para vocês que não puderam estar presentes naquele momento lá conosco, né? E... Desculpa, me veio uma emoção aqui agora. Ai, vamos lá. Nesse momento, o que a gente vai começar a falar é que nossas emoções, elas precisam ser acolhidas por nós, né? A gente precisa ter um autocuidado especial aí com a gente, né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. É um desenho, filme, né? E que os personagens, eles são emoções. Eu indico para todo mundo. É um filme lindo de se ver várias vezes. Traz muito ensinamento, muita coisa bonitinha e as crianças amam, né? E uma coisa importante que a gente tem para começar a falar sobre emoções é que nós, muitas vezes, não sabemos diferenciar o que são emoções e o que são sentimentos. Ah, Cris, mas por que eu preciso diferenciar uma coisa da outra? Para aumentar a sua consciência e percepção de si mesma. E aí eu pergunto, alguém sabe qual é a diferença de uma coisa e outra? As emoções, a gente vai falar sobre elas aqui, algumas delas, né? Elas todas são um processo inconsciente. Todos nós temos, e ele acontece sem que a gente domine. Esse processo sempre acontece sem que a gente domine. Mas a gente vai poder perceber. A percepção dessas emoções é que se chamam sentimentos. Sentimentos são sensações conscientes. E aí a gente vai dar alguns exemplos disso, né? Vamos dar um exemplo de emoção? O que a gente acha aí? O que pode ser emoção? Emoção é amor, ódio, tristeza, medo. Isso são emoções, né? E todos nós temos. E eles são incontroláveis. A gente simplesmente tem, né? Antônio Damasio é um neurocientista que estuda e traz com muita sabedoria pra gente uma boa diferenciação sobre uma coisa e outra. O nosso cérebro, através de liberação hormonal, ele faz com que a gente tenha emoções. E, junto a isso, a gente tem reflexos. Reflexos emocionais são os sentimentos. E a gente tem os reflexos físicos. E aí a gente tem literaturas muito bacanas a respeito do assunto. Tem Cristina Cairo, que é uma psicóloga que fala muito sobre os reflexos das emoções. A gente tem o Michael Odou,
com o livro Diga-me Aonde Dói e Eu Te Direi Por Quê, né? Baseado em medicina chinesa. Então, a gente tem aí bastante informação na internet, é só a gente buscar. O livro do Antônio Damasio, que eu gosto muito, é O Mistério da Consciência. Então, para a gente poder realmente diferenciar uma coisa da outra e poder dominar o quê? Já que eu não domino as minhas emoções, eu vou senti-las de qualquer forma, eu preciso dominar o quê? Eu domino os meus sentimentos. Então, seria assim, vamos dar um exemplo. A gente tem o amor. Que reflexo sentimental eu posso ter com amor? Um exemplo. Eu fico contente. Quando eu estou contente por amar, eu estou tendo um sentimento. Esse sentimento eu posso dominá-lo. Eu posso percebê-lo. Nossa, nesse momento eu estou contente. Que reflexo isso pode trazer no meu físico? Eu sorrio, né? Então, a gente tem a emoção e reflexo. Vamos falar um pouquinho do medo, né? O que o medo pode trazer pra gente? De sentimento. Alguém chuta alguma coisa? De sentimento eu posso estar ou ficar insegura com alguma determinada situação. Isso é algo que eu posso controlar. Se eu mantenho a minha insegurança ou não, se eu vou transformá-la, né? No físico, o que eu posso ter por estar insegura em relação à minha emoção de medo? Posso suar frio. Todas as emoções vão ter seus reflexos sentimentais e físicos. E aí é que a gente fala um pouquinho assim, o que você não resolve na sua mente, o corpo transforma em doença. Se a gente não tem um equilíbrio emocional, a gente vai refletir isso no corpo, que é o que a gente chama de psicossomática. O que é psicossomática? As pessoas fazem uma confusão enorme com relação a isso. Quando um médico fala para alguém, você tem uma doença ou está com uma doença psicossomática, essa pessoa já logo nega. Eu não. Porque as pessoas têm a crença de que doença psicossomática ela é psicológica. Que o médico está querendo dizer que você pensa que você está sentindo isso e você não está. E não é isso. Psico é mente. Soma é corpo ou alma. Então é a sua mente interferindo no seu corpo. É a sua mente refletindo no seu corpo. Não é que você pensa que você está com dor e aí você tem dor. Não é que você pensa que você está com uma coceira e aí você tem coceira. Suas emoções estão gerando sentimentos nos quais a gente não está dando conta de controlá-los. E isso se reflete no corpo, enquanto dor, enquanto qualquer alteração ou sintoma. Existem alguns autores que correlacionam, né? E alguns cientistas que tentam comprovar, e a gente tem muitos artigos científicos falando sobre isso, que todas as alterações são psicossomáticas. Primeiro vem do cérebro. É ele que te diz o que está acontecendo no seu corpo, né? É ele que emite o hormônio para dizer que naquele local está acontecendo alguma coisa errada, né?
E aí vamos falar um pouquinho da raiva. Algumas pessoas colocaram aqui o sentimento de raiva. Então, assim, é uma coisa que todos nós temos. E aí, qual é o reflexo de sentimento que eu tenho quando eu tô com raiva? Eu fico magoado. E o que isso pode trazer de reflexo no meu corpo? Quando eu tô com raiva, eu trinco o dente. Eu estico os meus olhos. Eu contraio a minha testa. Sem perceber. Então, isso é um reflexo no corpo. E algumas vezes a gente tem algumas doenças que são reflexo daquele padrão de repetição de emoção. Todo mundo tem. Mas o quanto você permite sentir isso todo dia. Uma coisa é você ter algo que te gera uma emoção, você percebe que como você se sentiu e agora eu domino. Como eu vou querer refletir isso? Eu vou ou eu vou respirar bem fundo, vou racionalizar e posso até interpretar que se alguém me fez mal, provavelmente esse alguém não tá bem. E a partir daí, eu apazigo isso no meu coração e a raiva foi embora. Então, não é fácil, gente, pra ninguém, nem pra mim, como eu disse no início. Não tô aqui pra dar receita de bolo pra ninguém, não tô aqui pra dizer como é que faz, como é que não faz, porque eu também faço esses trabalhos de percepção e autoconsciência. Eu também tenho medo, eu também fico triste, eu também tenho raiva, eu também sou impaciente. O que é impaciência? É o sentimento da preocupação. Se eu estou preocupado com alguma coisa, eu não vou ter paciência. E qual o reflexo que eu posso ter disso no meu corpo? Taquicardia, diarreia. Então, a gente tem as emoções e os reflexos. A tristeza. O que a tristeza traz de sentimento, de sensação? Por exemplo, pelo que a gente está passando nesse momento. Desesperança. É isso que a gente sente. E aí, o que isso pode me gerar no corpo? Um choro. Dependendo do nível de emoção, eu tenho mais reflexos. Quanto mais forte for essa emoção, mais reflexos eu tenho. E o tempo todo nós somos isso, não é? E aí tem uma coisa que eu costumo falar muito para os meus pacientes, porque às vezes quando se trata de questão emocional, a gente acredita que é mais fácil lidar. E não é. Porque quando é físico, eu vou lá e conserto, né? E quando é aquilo que eu não vejo, que depende da minha percepção, que depende da minha consciência, é até mais difícil. E quando eu não sei controlar, quando eu não sei domar, às vezes eu preciso de remédio. Que tanta gente tem preconceito ou resistência a ir num psiquiatra ainda e a tomar remédios psiquiátricos. Gente, às vezes, ele é que nos devolve o equilíbrio. A dor física, ela acontece para nos mostrar que tem algo errado naquele local. Então, a dor, ela é amiga. Existe, inclusive, uma doença que as pessoas não sentem, não têm essa sensação. E aí, eu lembro que eu li um artigo uma vez que a criança se quebrava toda hora, porque ela
ela não tinha limite, ela não sabia onde era o limite do corpo dela, porque não sentia dor, não processava o hormônio da dor, que é um ácido, e aí ela ia e quebrava. Então, assim, a dor física também, ela é protetiva. É fácil a gente lidar bem com a dor? Eu não lido nada bem com dor física. E aí eu vou falando pro meu paciente uma coisa que eu cheguei a uma conclusão em relação à dor física. Tá, se a dor é minha amiga, se a dor é o meu cérebro falando, olha o que você tá fazendo nesse lugar, como é que eu tenho que receber essa dor? Ai, não aguento mais essa dor. Ai, vai embora, dor. Que coisa insuportável. Ou a gente tem que acolher essa dor, perceber o que está acontecendo, o que esse corpo está querendo me dizer. Eu fico todo dia agora na quarentena sentada no sofá de qualquer jeito. A minha lombar começa a gritar. O meu sacro começa a reclamar. Se eu não perceber que eu tô numa má postura o dia inteiro, o que vai acontecer? Eu vou lesionar. Então, a dor, eu costumo dizer, brincando, né, gente? Levando para um humor, assim, que a dor pode ser a sua geladeira estragada dentro de casa. Então, pensa, se a sua geladeira estraga hoje e você não vê, o que vai acontecer? Você vai continuar colocando comida nela e vai estragar tudo. Então, o que você precisa fazer com a geladeira? 1. Perceber que ela estragou. 2. Chamar alguém competente para consertá-la. 3. Geladeira sã. E nada estraga na sua casa. O que a gente faz quando a gente está com dor física? Eu finjo que não vejo? Que aí, pelo menos, eu fico melhor? Ou eu me acostumo? Ai, tô acostumada a sentir isso, tá bom, fica assim mesmo. Deixa a geladeira lá estragada e não tem problema, eu continuo colocando comida nela. Não, eu percebo o que tá acontecendo no meu corpo, eu acolho. Como é que vocês gostam de ser tratados pelos que estão à sua volta? Com rispidez, com grosseria, com irritação? Não, né? Como é que vocês acham que a dor de vocês gostaria de ser tratada? Sai daqui! Não aguento mais você! Ai, coisa nojenta! Irritante! Não. Dor. Ô, dor. Ô, meu joelhinho, meu cotovelinho. O que você tá querendo? O que você tá precisando? Façam assim. E aí, aceite que aquilo está acontecendo. Fácil? Nem um pouco. Uma vez, eu tinha os dentes todos tortinhos, né? E coloquei aparelho. Precisei fazer um mini implante dos 2 lados aqui embaixo para poder consertar eles de uma forma mais como eles precisavam, né? E aí um dos parafusos começou a furar a minha pele aqui dentro. E fez ferida aberta e não fechava de jeito nenhum. E eu irritada com aquilo. Não podia mais falar, que eu amo falar, né? Não podia rir, que eu amo rir. Não podia mais beijar. Não podia mais fazer nada com a minha boca. Comer doía.
E aquilo foi me irritando, me deixando nervosa, me deixando tensa. Até que uma amiga virou pra mim e falou, uma amiga que trabalha com isso também. Ô Cris, que tal você aceitar que esse buraco tá aí? Ver o que você precisa aprender e passar a cuidar com carinho. É fácil falar, né? Fazer são outros 500, tá? E aí eu fui trabalhando aquilo dia a dia. Tá bom. O que você quer? O que você precisa? Procurei profissionais que pudessem me ajudar. Fiz tratamento, fiz laser. Coloquei a medicação necessária. Fechou. Depois de 7 meses. Fechou. Enfim, cada um tem o seu processo, cada dor tem o seu processo, tem o seu tempo de estar ali, tem o porquê de estar ali, tem o pra quê de estar ali. E a gente precisa se perceber, se conhecer e autoanalisar o nosso corpo e não fingir que aquilo não existe, que não tá ali, ou dizer que já acostumei. Não, a gente não acostuma com coisa boa. A gente se adapta. Não tem outro jeito, às vezes a gente aceita. Aí é outra coisa. Não é acostumar, né? Enfim, trazendo um pouco agora, que a gente estava falando dos reflexos das emoções, da medicina tradicional chinesa. Qual é a visão dela em cima disso tudo, né? A acupuntura, ela é baseada numa filosofia de natureza. Então, eles observaram a natureza, portanto, tudo é baseado em 5 elementos da natureza. Então, a gente tem o fogo, a água, o metal, a madeira e a terra. Cada um dos nossos órgãos são respectivos a um elemento desse, né? E aí cada um dos nossos órgãos processam uma emoção. Então é um pouco diferente da nossa visão ocidental, né? Para eles, quem processa as nossas emoções são todos os órgãos e não só o cérebro. E aí cada órgão tem a sua emoção e o seu horário de pico de trabalho. Então vamos pensar que o fígado é responsável pela raiva, o estômago pela preocupação, o pulmão pela tristeza, o coração pela alegria e pela não alegria, pela falta dela, pelo estresse, né? E o rim é ligado ao medo. Então, a partir daí, a gente já pode analisar algumas coisas, né? Então, a gente tem, às vezes, uma infecção urinária agora, como eu estou, porque tá com medo de fazer live, Cristiane? E aí a gente vai analisando esse corpo. A tristeza é o pulmão? Então, quando eu tenho uma bronquite, eu tô felizinha? Não. A angústia é ligada ao coração. Algo não está deixando você feliz, alegre, contente. Está angustiado. E o medo? O medo a gente falou? Eu já até me perdi. O medo é o rim, né? Eu acho que eu falei de todos, né? 5.
Cada um tem o seu horário de pico de trabalho. Então vamos pensar, por que a maioria das pessoas que tem bronquite, das nossas crianças, acordam por volta das 4 horas da manhã com uma crise insuportável de bronquite? O pulmão trabalha no seu pico de 3 às 5 da manhã. Geralmente quem tem insônia, tem uma irritabilidade lá no nível hard, entre 1 e 3 da manhã não consegue pegar no sono. O fígado é a raiva, eu falei, né? E aí traz a insônia entre 1 e 3 da manhã, que esse é o horário de pico do fígado. E assim a gente vai. Geralmente na hora do almoço a gente tem um grande número de infartos, porque o coração tem o seu pico de trabalho entre 11 e 1 hora da tarde. E a gente vai fazendo essas análises, né? Poxa, tudo está interligado. Nós somos um ser muito, muito complexo, né? E aí, como você está se vendo no mundo? Como eu me vejo no mundo? Uma vez eu escutei de uma paciente falando assim: eu sou ansiosa. Não é, não. Não é, porque nós não somos uma emoção. Nós somos esse ser complexo, com várias emoções, com reflexo de todas elas. Então, a gente não é uma emoção. A gente tem, às vezes, aquela emoção exacerbada. E aí a gente fala, então, como dominar os nossos sentimentos? Como eu falei no início, aqui eu não vim trazer como faz, como deve ser. Aqui não tem lição de moral. Todos nós, gente, temos os nossos perrengues. Eu comecei a estudar isso e o meu marido, na época, era namorado. Ele teve síndrome do pânico. E aí eu resolvi estudar mais a fundo, porque eu queria muito auxiliá-lo. E aí eu fiz a minha monografia, o meu TCC, em cima da medicina tradicional chinesa no pânico, né? Quando eu tive meu filho, eu tive depressão pós-parto. Então, assim, não tem receita, não tem... se você fizer assim, 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 você vai ficar bem. Né? Todos nós temos nossas dificuldades, né? E eu acho que a gente pode, nesse momento que a gente está passando, de ficar em casa, de estar junto com a nossa família, que a gente possa realmente pesquisar, estudar, se ouvir, se acolher, se ajudar. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Tenho certeza que todo mundo que veio aqui, eu gosto muito de vocês. Eu sinto muita falta de estar com vocês, de abraçar, de beijar, de conversar próximo, né? Mas a gente precisa de se apoiar, né? Nesse momento. Então, não tem quem esteja equilibrado e bem, 100% bem, né? Enfim, eu queria muito falar com vocês sobre uma historinha que o Felipe trouxe na palestra, que assim, nossa mente, ela é influenciável? Pensando agora, né? Sobre emoções, sobre sentimentos, que agora a gente já sabe a diferença de um e outro, né? Nossa mente é influenciável?
Com certeza. Com certeza. Liga lá o dia inteiro naquele negócio lá, Bolsonaro, pandemia, Bolsonaro. Vê se você vai ficar bem. Não vai. Então, assim, busca apoio, busca ajuda profissional, da família, de quem você ama, de quem pode, nesse momento, fazer uma diferença para você, deixar o seu dia melhor, né? Já que a gente tem internet, gente. Que bom que a gente tem internet. A pessoa, se a gente estivesse passando por isso sem ela, tenho certeza que ia ser bem mais difícil. Então não fica na internet caçando quantas mortes tem, qual é o pico, quanto já deu, quanta gente já adquiriu a doença. Ai, você já sabe o que precisa fazer para viver. Não tô pedindo para ninguém ficar alienado. Vai lá, sei lá, de 3 em 3 dias, olha, verifica, né, escuta e pronto. Agora tem gente que tá o dia inteiro nesse negócio como se fosse auxiliar em alguma coisa e pelo contrário, tá desequilibrando, né? Tá trazendo que sentimento? Que emoção, para começar? Medo, tristeza. E que sentimento? Insegurança, preocupação, angústia. Então, o que nesse momento a gente precisa para ficar um pouco mais equilibrado? Apoio, acolhimento, amor, amizade. Que sentimento isso vai trazer? De aconchego, de apoio, de contentamento. Então, eu acho que a gente precisa, sabe? Tomar cuidado com aquilo que nos influencia no nosso dia a dia. A historinha do Felipe, eu não vou conseguir reproduzir como ele, porque ele é fenomenal, né, para contar histórias. Quem conhece ele sabe disso, né? E era assim, 2 anjos começaram a discutir que a humanidade tinha jeito e o outro achava que não tinha. Um anjo virou pro outro e falou: eu não acredito mais na humanidade, a humanidade tem mais jeito, a humanidade só perturba as coisas. Ao invés dela ajudar, um ajudar o outro, eles são os únicos animais racionais, mas eles só se atrapalham, gente. E aí o outro anjo, que é super otimista, fala: não sabe de nada. A humanidade tem jeito para tudo. A humanidade se adequa a tudo. Olha tanto de coisa que eles já passaram. E até hoje eles deram jeito. No final dá tudo certo. É que às vezes não chegou no final. E o outro não. E ficaram discutindo. E aí eles resolveram então falar assim: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Vamos pegar aqueles 2 amigos ali fazendeiros. E vamos fazer assim. Um é meu protegido, o outro é o teu, né? Então, a gente dá para eles todos os poderes. Tudo que eles falarem vai acontecer. E aí o outro anjo falou: eu topo, tá bom, legal. E aí, assim foi. Os fazendeiros com todos os poderes de pensamento, tudo que eles pensavam acontecia. Numa fazenda, uma parte da horta desse tal fazendeiro, do otimista lá, né? Queimou, morreu. E ele falou assim: nossa, meu Deus, queimou tudo aqui, essa parte aqui. Poxa, ainda bem que eu tenho outra parte, né? Poxa, meu Deus, eu queria só que a minha horta fosse para frente. Eu queria só poder comer aquilo que eu tô plantando. Plum! A horta do homem nasceu linda, maravilhosa. Aí se alastrou, ficou uma coisa linda. E aí ele falou: nossa, vou contar isso pra mulher. Ô, patroa! Aí saiu correndo. Quando ele saiu correndo, os porquinhos foram passando assim na frente dele. Ele tropeçou no porquinho, caiu,
se sujou de lama e ele falou, nossa, meu Deus, meus porquinhos sem lugar para ficar, tudo que eu queria nesse momento era conseguir fazer um chiqueirinho para eles poderem ficar quietinho, calminho, poder comer. Plim! Os chiqueirinhos, tudo prontinho com os porquinhos. Uma beleza. Ele falou, tá acontecendo alguma coisa, vou lá, né? Lá em casa falar pra mulher. E aí ele abriu a porta de casa, a maçaneta saiu na mão dele. Ele falou, nossa, poxa Deus, eu queria só uma casinha, um pouquinho mais confortável, pra ter uma vida mais bacaninha com a minha esposa. E plim! Uma casinha linda, toda novinha, perfeitinha. E nisso, eis que entra um amigo dele correndo, falando, minha Nossa Senhora, me ajuda, seu Roberto. O que foi, meu amigo? Ô, compadre, o que aconteceu aí? Ele falou, nossa, eu tava lá fazendo minha plantação, de repente, um pedaço, eu notei que tava tudo morto, eu falei, mas que desgrama, que tudo morre nesse lugar. E a horta dele toda foi morrendo. E aí ele foi pra casa pra contar pra mulher. Falou, nossa, preciso chamar a mulher pra ver o que a gente faz com essa horta que tá morrendo toda. E aí ele foi correndo, tropeçou nos porquinhos que tava atravessando e falou, ai, que desgrama, esses porcos no meu pé, que morra tudo. E de repente todos os porquinhos morreram. E ele falou, meu Deus, que dia horrível que eu tô passando, não é possível um negócio desse acontecer na minha vida. E ele entrou dentro de casa correndo e a maçaneta, a porta, tudo quebrou. E ele falou, nossa, que essa casa queime, porque eu não aguento mais ela. Meu compadre, eu perdi a casa queimou. Será que isso acontece com a gente? Na live que eu fiz lá no Instagram, né, a gente falou um pouquinho sobre como hoje em dia a física quântica consegue explicar, através de estudos comprovados cientificamente, de que a nossa mente é capaz de modificar para o bem ou para o mal. Isso não é só uma historinha, né? Acredito que isso seja a nossa realidade. Então, como que a gente pode mudar a nossa realidade no nosso dia a dia? Como é que a gente pode tentar manter a nossa vibração positiva diante das dificuldades? A nossa gratidão ao universo por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é, por todos os amigos, por aquilo que realmente tem valor na nossa vida. Então, é isso. Sabe o que eu queria? Queria pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta. Vamos fazer uma dinâmica. Eu acho que pode ser bem legal. Vamos lá. Enquanto isso eu espero. Dá um minutinho, rapidinho. Papel, caneta, papel, caneta, papel, caneta. Vamos. Todo mundo pegando. Vamos fazer uma dinâmica. Em cima dessa historinha, tá? Gente, eu fiz uma camisa do Canto da Paz, olha. Do jeito que a galera lá no Canto da Paz queria. Mas eu tenho certeza que no ano que vem vai estar todo mundo com ela. A gente vai conseguir, né? Fazer ao vivo no ano que vem. Quem sabe a gente faz ao vivo e live, né? Para quem não pôde estar com a gente presencialmente, né, Márcia? Que a gente possa estar junto, que eu acho que é o que mais importa, né? Papel, caneta na mão, vamos lá. Eu vou pedir para vocês escreverem, fazer um risco no meio da folha. A gente vai ter lado esquerdo e lado direito, tá bom? De um lado a gente vai colocar lá 2 coisas que eu quero mudar. 2 coisas que daquele jeito eu não quero mais. Vamos lá. E aí vocês escrevam. Que vem na sua cabeça assim, rapidinho. Pá, pá, pum, pá, pá, pum. Do outro lado eu vou escrever 2 coisas que eu quero, que eu desejo muito.
Rapidinho também. Então, são 4 coisas. 2 que eu não quero mais e 2 que eu quero. Vamos lá. O que pode ser? Qualquer coisa. Pode ser coisa emocional, pode ser coisa material, pode ser coisa física, pode não ser coisa. Façam. Fizeram, escreveram. Legal. Agora vocês vão colocar do lado. O que eu posso fazer? Pode ser uma coisa só. O que eu posso fazer para conseguir essa mudança? Tanto para aquilo que eu não quero mais e aquilo que eu quero realizar, tá bom? Vamos lá. Pode fazer, tá bom? Alguém com dificuldade, alguém não conseguindo. Então, vamos dar um exemplo. Minha mãe escreveu, eu quero fazer pilates. Então, uma coisa que você pode colocar aí como o que eu devo fazer para conseguir, você pode ligar para o seu fisioterapeuta e falar... Oi, será que você não consegue fazer pilates comigo online? E aí você vai fazer o seu pilates. Às vezes não do jeito como era feito antes. Aí tem a adaptação do ser humano. Mas vai fazer. O que eu não quero mais? Eu não quero mais ficar o dia inteiro no celular. Aí você vai colocar lá uma coisa que você pode fazer para mudar isso. Quando ele acabar a bateria, eu não vou mais carregar ele. Porque aí ele passa o resto do dia descarregado. São exemplos. Não tô falando para ninguém fazer isso. São só exemplos. Né? E aí, coloca aí o que você não quer mais e como você vai atingir esse objetivo e aquilo que você deseja, aquilo que você quer. E às vezes não precisa ser para amanhã. Pode ser para o ano que vem. Pode ser para daqui a 3 meses, né? Mas coloca lá o que você precisa fazer para atingir aquele objetivo. E colhe no seu armário. Na porta do seu armário. O que a gente pode fazer, gente, para ter mais equilíbrio emocional? Pra gente, isso quando tudo que a gente está passando e atravessando nesse momento passar, né? A primeira coisa que a gente precisa, que foi dito aqui, aceitar aquilo que a gente sente, as nossas emoções, pra gente não comprar um baldinho de culpa. Porque senão, eu tive raiva, aí eu boto no potinho de culpa. Eu fiquei triste, eu boto no potinho de culpa. Eu tenho medo, eu botei no potinho de culpa. Culpa é um sentimento que só atrapalha o seu equilíbrio. Então, assim, perceber e tomar consciência não é para ficar se sentindo culpado de estar sentindo isso. Lembre-se, nós todos sentimos. Nós todos somos seres humanos imperfeitos e vamos sentir. E vamos ter emoções. E muitas delas a gente não controla. Então, perceber não é para se culpar. Eu sou a pior pessoa do mundo. Porque eu. Porque isso. Não é para isso. Perceber o que a gente sente é pra gente tomar essa consciência, olhar para essa geladeira e falar: o que eu preciso fazer com você, filhinha? O que você tá precisando nesse momento? De que técnico? Será que eu mesmo posso dar jeito? Deixa eu tentar.
Aí eu vou lá no tutorial do YouTube, olho alguma coisa, melhorei. Às vezes acontece, né? Hoje eu ouvi um mantra lindo no YouTube e que me energizou, me ajudou a manter o meu equilíbrio emocional. O nome é Mantra da Alegria, para quem quiser dar uma fuçadinha lá. Então, o que a gente precisa fazer, né? Lá na clínica a gente tem fisioterapia para aliviar a dor. Existem diversas especialidades de fisioterapia que podem te ajudar. Então, quando tudo voltar à normalidade, enquanto não volta, nosso Conselho Federal nos permite fazer fisioterapia online. Chama o seu fisioterapeuta no WhatsApp, pede auxílio a ele. Às vezes, sem a mão dele, ele vai conseguir te dar algum auxílio. A gente tem acupuntura. Muita gente tem medo, mas não precisa. A agulha é muito fininha e a gente tem diversas formas de fazer acupuntura que não precisa ser só com agulha. Que livro que você quer saber, Sônia? Eu falei alguns livros aqui. Mas o que eu falei agora foi do Mantra da Felicidade, no YouTube, tá? Mas depois, gente, eu vou colocar o nome de tudo que eu falei. A receita do bolo, o nome dos livros, tudo que eu falar aqui eu vou colocar descritinho para vocês. E aí fica mais fácil, né? Tem a psicologia, que muita gente ainda tem preconceito. Gente, fazer terapia é uma bênção, porque ajuda a gente a perceber nossos sentimentos. Às vezes a gente está tão entranhado com um monte de emoção, que é aquilo que a gente não controla. E aí a gente faz o quê? O outro que está ali escutando a nossa história consegue perceber algo que eu não percebi. Olha, é uma ferramenta maravilhosa que só traz auxílio. Psicólogo não é amigo, gente. Ele não fala só aquilo que a gente quer ouvir. Ele não faz só carinho. Ele faz a gente perceber realmente aquilo que está saindo da nossa boca. Além de, óbvio, que falar, desabafar, é uma ferramenta maravilhosa para autoanálise. Então, às vezes, aquilo que a gente fica aqui pensando o dia inteiro, a gente não resolve. Você fala em 5 minutos pro psicólogo, você fala, nossa, é isso, descobri o que você falou, você processou. Essa coisa de passar da mente para o físico, para o falar, faz todo um processamento sentimental incrível. É para isso que a psicologia está aí, um monte de psicólogo maravilhoso para nos ajudar, né? A gente tem constelação familiar, que é uma ferramenta linda, que traz só gratidão à sua ancestralidade, de onde você veio, das suas raízes, e que eu não vivo mais sem as minhas terapeutas, que são as terapeutas da clínica. Elas são maravilhosas. Mas por quê? Porque trazem essa ferramenta que só nos auxilia, não tem nada a ver com religião, é reconhecida cientificamente no meio profissional da área de saúde, é capaz de transformar, de mudar, de trazer resultados vívidos para o seu equilíbrio, faz você perceber coisas que você não estava percebendo porque estava lá no seu inconsciente. Estava tudo guardado de uma forma que não adianta você ficar ali falando, e às vezes está guardado no inconsciente. A gente só fala o que está na consciência, a gente só fala o que já está aqui, na percepção. E aquilo que não está, eu faço o quê? Né?
Aqui em São José tem um músico terapeuta maravilhoso chamado Éder Assunção, que foi com ele que eu fiz 1 ano e meio de curso de radiestesia e radiônica. O trabalho dele vai lá no inconsciente também. Para as crianças isso é maravilhoso. A gente tem Janaína Giacomini aqui em São José, que trabalha com pedagogia Waldorf, pedagogia antroposófica, que ela auxilia os pais para conseguirem auxiliar as crianças. Muitas vezes o problema não é da criança. Se você melhorar a vida dos pais, você melhora a vida da criança. Então, a gente tem muito auxílio, a gente tem muita ferramenta. A massagem pode nos ajudar. Vem do físico para o emocional, né? Por que a massagem relaxa, gente? A gente sai super zen, paciente, relaxado, com esse sentimento. Porque ela trabalha no nosso físico as nossas emoções, que reflete em sentimentos de relaxamento, de tranquilidade, de paz, de sossego. Não é? A atividade física, gente, ela libera hormônios maravilhosos, que são os hormônios da felicidade. Endorfina, dopamina, ocitocina, um monte de ina que faz bem para a saúde. Ah, Cris, mas eu não tô com vontade de fazer. Eu também não tenho, gente. Meu marido tá aqui, eu não nego. Não posso negar, senão ele me mata. Não tenho vontade, mas precisa, né? Precisa, faz bem para a saúde física, faz bem para a saúde mental, faz bem para a saúde. E o que é saúde? A gente falou na outra live, né? Saúde é uma pizza. Um pedaço da pizza é saúde física. O outro pedaço é saúde emocional. No outro pedaço é saúde profissional. No outro pedaço é saúde social. No outro pedaço é saúde espiritual. Quando toda a pizza tá junta, feliz, você tem uma pizza linda, maravilhosa, gostosa, saborosa, você tem saúde, você tá bem, você tá equilibrado. Uma dessas partes você comeu, a pizza não tá mais inteira. Então, uma dessas partes não tá bem, o resto não vai ficar bem, vai virar um ciclo, né, de desequilíbrio. Como é que a gente faz? Faz tudo que a gente precisa fazer para devolver essa pizza ficar redonda novamente. Cada pedacinho dela, né? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Uma novidade gostosa, linda. A gente agora tem um canal do Canto da Paz no YouTube. Para quem não conseguiu assistir a nossa live de radiestesia e radiônica, ela está lá. Um videozinho